Nós estamos na questão número 4, tá, gente? Da folha. A 1 foi, deixa eu dizer. A 1 foi C. A 2 foi C. Ah, gente, olha só. 1 foi C? Não tem a vírgula, viu? Não tem a vírgula, Agora eu não sei de onde que eu tirar, porque um quase copiar do outro, né? Um monte de lugar que está vindo com a vírgula. Inclusive em sites oficiais, mas não tem a vírgula. Então, número 1 é C? Número 1 é C, número 2 é C também. Número 3. A número 3 é completamente nominal, né? B. B. B de bola. E a número 4 a gente vai fazer agora. Ele não revelou de onde B de bola. Quantas orações aí, gente? Presta atenção, gente. 2. Que na número 5 o bicho vai pegar. A número 4 tá fácil ainda. A número 5 não é de Jesus, não. Então vamos lá. É bom aquele negócio de leite de amêndoa ou não presta? Delicioso. É. Mas vamos lá. Vou te dizer, Bernardo, não sabe. Ah, homem não sabe essas coisas não, só mulher. Só quer saber de negócio hard, aquele negócio hambúrguer de forno. Essas coisas ele só vai mulher. Comida de chocorrar, sabe? Você fica toda querendo dar uma de... Né? Não dá. Não tem como. Bom, quantas orações tem aqui? 2. Quais são elas? Ele não revelou de onde. E esse período é composto por coordenação ou por subordinação? Por quê? Começa que tem uma preposição ali. Começa com uma preposição ali, é uma coisa digna de atenção. Mas assim, dá pra botar, Anderson, presta atenção. Um ponto aqui. Ele não revelou ponto. De onde te conhece? Você acha que serve? Eu também acho que não. Fica estranho, fica. E isso é um indício, pessoal, aí que estão de férias, de que eu estou diante de coordenação e de subordinação. Não posso botar um ponto, isso é característica de subordinação, certo? Tá. E aí, se eu tenho subordinação, ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial, não é isso? Mas até agora a gente não viu adverbial, né, Paulinho? Então, adverbial essa não é. Essa não é. Então, eu vou ver o seguinte, se ela é substantiva ou adjetiva. Ô, Sandro, qual é o nosso macete para saber se, assim, vai rapidamente, para saber se ela é substantiva ou adjetiva? Isso. Isso. A Paulinho já falou isso. Então, ele não revelou? Isso. Eu quero uma folhinha. 10 reais. 10 não. Já 10 era antes. Agora já dá 20. Você vai olhar onde? Eu pego aqui o de Karina é uma pessoa boa. Aí o que acontece, gente? Tem um outro jeito de saber que ela é substantiva, se eu não me lembrar disso. Isso é o jeito mais fácil. Mas olha só, ele não revelou o quê? O que é uma pergunta substantiva. Não é? Quer dizer, essa oração responde a uma pergunta substantiva. Então ela é uma oração subordinada substantiva. Bom, se ela é uma oração subordinada substantiva, eu, para saber, Thaís, que tipo de substantiva é essa, preciso analisar a oração principal. Simples, gente. Qual é o verbo da oração principal? Revelou. E quem é o sujeito da oração principal? Ele. Então, ó, revelou o meu verbo, ele é o meu sujeito. Paloma, depois que eu acho o verbo e o sujeito, o que eu faço, Paloma? Dá conta, ela não lembra de nada. Ela não lembra de nada. Ela daqui a pouco vai começar a fazer flexão aqui, entendeu? Eu quero começar, quero ver. Vou pedir pra ela pegar os negócios do alto, entendeu? Fazer escova no meu cabelo. Você vai ver só. Anda, Paloma, vai lá. Depois de achar o sujeito, Natália, dá a cola pra ela. O que a gente faz? Ver a predicação do verbo. Ele revelou o quê? Bom, já achei o sujeito e depois pergunto pro verbo o quê, Luciana? Esse é sinal de que o verbo transitivo? Verbos transitivos diretos pedem objetos diretos, não é isso? Então, quem é o objeto direto desse verbo? Ele não revelou o quê? Isso. Isso. De onde te conhece?
conhece. Isso aqui é o meu objeto direto. Então, essa oração é objetiva direta. Aí, qual foi a dúvida, por exemplo, de Fabiana? Foi, Fabiana, na aula passada. Se ela é uma oração objetiva direta, Patrícia, por que tem esse D aí? Não é? Porque esse D incomoda um pouco, porque a gente sabe que o verbo transitivo, nem viu, né, Natália? Não te incomodou nada, que bom. Eu fiz agora antes de você. Então, mas o que acontece? Para algumas pessoas esse D, bom, se é um objeto direto, por que tem esse D? Veja, quem é o elemento que tradicionalmente, não é sempre, mas tradicionalmente, introduz oração subordinada substantiva? Que e C, que são chamados de que quando introduzem oração subordinada substantiva? Conjunções integrantes. Vejam, gente, que nesse caso aqui, eu tenho um onde que está introduzindo oração subordinada substantiva. Isso não é o movimento tradicional da oração substantiva. Tradicionalmente, ela é introduzida por que e C. Quando ela não é introduzida por conjunção integrante, isso pode acontecer. Por quê? Porque ela vai ter antes do transpositor, que é esse elemento que introduz a oração substantiva, um elemento que não está sendo pedido pelo revelou. Quem que está pedindo esse D? Ele te conhece de onde? Não é isso? Ou ele te conhece onde? Não é assim que a gente pergunta, é? Então você pergunta, ele te conhece de onde? Então veja, é a preposição daqui que veio para cá. Não tem nada a ver com a exigência da oração principal. Agora, esse fenômeno só vai acontecer se a oração substantiva não estiver sendo introduzida pelas tradicionais conjunções integrantes, tá? Se tiver com conjunção integrante, isso não vai acontecer nunca. Oração que tem de que, por exemplo, não vai ser objetiva direta. Por quê? Porque tem preposição com de, verbo transitivo direto não pede preposição. Isso só para esclarecer a dúvida de quem, por acaso, teve essa dúvida, tá? Bom, aí passamos à questão número 5. A questão número 5, a gente não tem alternativa. Eu sempre digo, falei isso na aula passada, na aula retrasada, não me lembro, que Sandro falou assim, nossa, mas fazer essa análise, esse monte de oração ao mesmo tempo é difícil. Aí eu falei assim, mas a prova objetiva ajuda, gente. Falando isso, saiu o edital, o dia era no ano, vocês viram, né? Bom, aí o que acontece? A questão objetiva, para quem estudou, ela acaba que é, né, uma lanterninha, assim, né? Ela vai iluminando o seu caminho, tá? Porque ela te oferece alternativas. Então, olha só, você está diante de uma classificação como a da... Cadê? Como a da número 5, certo? Eu preciso pensar na número 5 se esse período é composto por coordenação ou por subordinação? Não tem opção de oração coordenada aí, entenderam? Agora, na número 5, não. A número 5 a gente vai realmente fazer um exercício de análise, sem oferecer múltipla escolha. Para quê? Para que vocês entendam efetivamente o que estão fazendo. Lembrando que o grau de dificuldade na prova vai acabar sendo menor do que esse, tá? Então, vou pegar a sua folha para emprestar, tá, Thalita? Veio-me a desagradável, essa é fácil, impressão de que todo mundo reparava nas minhas galochas. Quantas orações, gente? Duas. E quais são elas? Impressão. Uma. De que todo mundo reparava nas minhas galochas. Tudo bem, Gisele? Bom, bom, olha só. Tem coordenação ou tem subordinação? Por quê? Uma depende da outra. Essa tem amigo. Quem é o amigo? Ó. Quando eu tenho um que, Anderson, não é que vai ser sempre, mas a chance de ter
oração subordinada é muito maior do que a chance de ter oração coordenada. Tem, Gisele, um que liga orações coordenadas. Qual é? Porquê preguiçoso? O que é um porquê preguiçoso, né? Então eu digo assim, come que tá gostoso. A gente não diz isso? Ou então, pode aceitar que tá pago. Não diz isso? Então, veja, pode aceitar porque tá pago. Não é? Come que tá gostoso. Come porque tá gostoso. Esses casos são casos de que são coordenativos. Mas fora isso, apareceu um que ele é subordinativo. Tá. Aí seria subordinação, vou ver se ela é substantivo ou adjetivo por enquanto, né? Dá para trocar por isso? Ah, não dá por isso, mas dá por disso. Serve, ó. Veio-me a desagradável impressão disso. Troquei uma oração, Milena, por isso, disso, nisso. Essa oração é uma oração subordinada, substantiva. Gente, simples assim. Tem dificuldade nisso? Não tem. Bom, aí Isso. Aí eu vou analisar a oração principal, tá? Tudo bem? Qual o verbo da oração principal? Veio. E quem é o sujeito, Sandro? A desagradável impressão. Ai, que bom, fico feliz. A desagradável impressão. A desagradável impressão, gente, é que veio. Olha, eu vou falar sério com vocês. Muita gente fica patinando na identificação desse sujeito aqui, tá? E aí, se eu tivesse aqui desagradáveis impressões, a pessoa diz, veio-me desagradáveis impressões. Tá errado. Vieram-me desagradáveis impressões. Quando o sujeito está depois do verbo, gente, a nossa atenção à concordância tem que ser triplicada, tá? Por que isso? Porque a gente, pessoas escolarizadas, né? Dificilmente vão dizer assim, 3 alunos faltou hoje. Não vejo gente escolarizada falando assim, né? A não ser que seja muito avoada. Agora, faltou hoje 3 alunos e todo mundo diz, não diz, gente? E não dói o ouvido de ninguém, dói? Quando a pessoa diz, faltou 3 alunos, você chega e fica assim, né? Você se incomoda. Mas quando diz, né? Quando a pessoa diz 3 alunos faltou, a gente se incomoda. Agora, quando diz faltou 3 alunos, a galera deixa passar tranquilamente. Tem que ter atenção. Faltaram 3 alunos. E aí, sobraram R$5. Não é sobrou R$5, gente. Tá? Todo mundo fala sobrou R$5. Quando sobra, né? Quando sobra. Nunca sobra. Bom, então tá, isso aqui é o sujeito. Tá depois do verbo e nem por isso deixa de ser sujeito, tá? A desagradável impressão veio, certo? Veio, nesse caso, a mim, não é isso? Mas o verbo é intransitivo, tudo bem? Aquela oração está completando o verbo intransitivo? Verbo intransitivo pede complemento? Se ele tivesse um complemento, seria esse aqui, né? Veio quem, né? Não é isso? Me diz o seguinte, o que a oração está completando, Paulinho? Qual o nome? O nome, impressão. Impressão é um substantivo abstrato, não é, gente? Substantivos abstratos frequentemente pedem esse tipo de oração. Que oração é essa? Completiva nominal. Então, até teve uma menina, Jéssica, que faltou hoje. Ela falou assim, quando eu vejo certeza, medo, impressão, essas palavras, eu já sei que vai aparecer oração completiva nominal. Mas é verdade, né? São nomes que com frequência vão vir acompanhados de orações completivas nominais. Completiva nominal por quê? Porque ela completa impressão. Impressão é nome ou verbo? Então é completiva nominal. Certo? No restaurante onde entrei arrastando os cascos, como um dromedário, livrei-me das galochas.
Eu saí da galocha, estava arrumado. Quantas orações? Duas? Duas são três? Três ou duas? Não, três. Não, Duas? Quais são? No restaurante, livrei-me das galochas. No restaurante, livrei-me das galochas. Uma oração. Onde entrei arrastando os passos. Onde entrei arrastando, gente, aí a gente pode considerar uma coisa só, certo? Sim. Uma locução. Então, eu tenho duas orações. Quem é tem coordenação ou subordinação? Subordinação. E quem é a principal? No restaurante. Essa tem muito mais autonomia do que a outra, né? Eu acho, inclusive, que se eu quisesse tirar dali a oração que está entre vírgulas, eu poderia, não poderia? Não é verdade? Quando a gente pode tirar, isso é característica de oração substantiva ou de oração que não é substantiva? Não é substantiva. Não é. A oração substantiva costuma fazer falta, não é? Essa oração não faz falta. Isso é característica de oração acessória. Até agora a gente só viu a oração acessória adjetiva. Então ela deve ser adjetiva. Tem um macete muito fácil para saber se a oração é adjetiva, né? Se eu tivesse aqui um que, eu trocaria por o qual, a qual, os quais, as quais. Como eu tenho onde, eu troco por no qual, na qual, nos quais ou nas quais. Me diz, o restaurante no qual dava para trocar? No qual entrei? Dava? Então, se dá para colocar esse no qual, que é um pronome relativo, é porque esse onde nessa frase aqui também é um pronome. E eu já falei para vocês que o pronome relativo veio ao mundo com uma missão exclusiva. Qual foi a missão exclusiva dele? Introduzir oração subordinada adjetiva. Então, se eu tenho um pronome relativo, essa oração é adjetiva. Natália, essa oração está adjetivando qual palavra, Natália? A galocha que ela está adjetivando? Eu entrei na galocha arrastando os cascos? Não. Ela está adjetivando o? Qual restaurante? Ó, no restaurante livrei-me das galochas. Eu perguntar, em qual restaurante? Onde entrei arrastando os cascos. Tá vendo? Ó? Ela está definindo para mim, adjetivando para mim o restaurante. Restaurante não é um substantivo? Ué, quem se refere ao substantivo não é o adjetivo? Então, isso aqui é uma oração subordinada adjetiva. Dá para trocar por isso essa oração, Paloma? No restaurante isso, livrei-me das galochas. É possível? Não, gente, não dá para trocar. Aí, se uma oração, Fabiana, é adjetiva, o que eu faço, gente? Se eu for católica, eu acendo a vela. Se eu for evangélica, eu faço um louvor. Eu faço qualquer negócio, né, para agradecer a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando a oração é adjetiva, eu preciso ficar analisando a oração principal? Eu não, eu vou olhar se a bicha tem vírgula ou se não tem. Não é? Então, o que acontece aqui? A oração adjetiva está entre vírgulas. Se ela está entre vírgulas, ela é explicativa ou restritiva? Explicativa. Entre vírgulas, explicativa.
Se ela não tivesse entre vírgulas, ela seria restritiva. Simples assim, tá? Tudo bem? Então, ela é uma adjetiva explicativa. Pergunta. Quem que foi que você errou isso? Não, foi agora, a partir de agora começa a dar errado. Não, tem nada de errado. Eu vou perguntar a vocês assim, olha só. Tem 2 vírgulas ali, não tem? Se eu quisesse tirar essas 2 vírgulas, eu manteria a correção gramatical e alteraria o sentido da frase? Sim ou não? Eu manteria a correção, que continuaria correta. Só que a oração, que era uma oração explicativa, passa a ter um sentido restritivo. Então, sempre que eu tiver orações adjetivas com questões sobre vírgula, e, gente, isso é a coisa que mais aparece em prova, tá? Fiquem sempre atentos, porque quando uma oração adjetiva está entre vírgulas, é sempre possível tirar as vírgulas. Isso não vai trazer incorreção gramatical, mas vai trazer alteração de sentido. E o contrário também acontece. Então, se eu dissesse assim, ó, visitarei o meu irmão que mora na Bahia. E visitarei o meu irmão que mora na Bahia. Tá certo? Com vírgula e tá certo sem vírgula? É uma vírgula facultativa, assim? Não posso botar, não posso tirar? Do ponto de vista da correção, ambas estão corretas. Agora, o que eu tenho aqui? Nos 2 casos, isso aqui é uma oração adjetiva, não é? Tá vendo, Anderson, que é uma oração adjetiva? Ó, visitarei meu irmão, o qual mora na Bahia. Não consigo trocar esse que por o qual? Gente, consigo trocar um que por o qual, a qual, os quais, as quais. A oração é adjetiva. Aí ela só pode ser restritiva ou explicativa. Bom, no primeiro caso, gente, o meu irmão que mora na Bahia, eu estou explicando ou restringindo? Restringindo. No primeiro caso, gente, eu crio para quem está lendo o meu texto a sensação de que eu tenho pelo menos um outro irmão e esse outro irmão não mora na Bahia. Porque se eu digo visitarei o meu irmão que mora na Bahia, é porque eu tenho um outro irmão que mora em outro lugar. No caso de baixo, a oração não está restringindo o irmão. A oração está trazendo uma explicação sobre esse irmão. Visitarei o meu irmão que mora na Bahia. Parece que eu tenho um irmão só. E esse único irmão que eu tenho mora na Bahia. O sentido é diferente, certo? Então, o que vai acontecer, né? Qual a importância da vírgula nesses casos? Ela mantém a correção gramatical e altera o sentido da sentença, tá? Se eu dissesse assim pra você, ó, os militares, acho que eu já dei esse exemplo, os militares que não trabalham não fazem falta. Mas aula seguida. Já dei esse exemplo, já? Ah, edita esse, tá? Meu povo acha que é implicância, não é implicância, de jeito nenhum. Então, você diz assim, os militares que não trabalham não fazem falta para o país. Todos os militares? Nada, só os que não trabalham. Quem não trabalha está restringindo. Se você ficou chateado, porque o carapuça coube. Agora, quando eu digo os militares que não trabalham, entre vírgulas, não fazem falta para o país. Veja, eu estou generalizando. Eu estou dizendo, gente, que nenhum militar trabalha. Por quê? Porque a oração adjetiva explicativa é generalizadora. Tudo bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Tá? Bom, vamos para a próxima. Patrícia, nessa oração anterior, que veio, que eu na minha ignorância, o
coloquei a desagradável impressão como objeto direto. Eu também. Mas, Mas por que você colocou como objeto direto? Deixa eu te dizer um negócio. na verdade, quando eu falo, tipo, lembrei-me, aí o sujeito não é, O sujeito é sou eu. diferente, sou eu, né? Veio-me seria veio a mim. É isso, né? Olha só, o verbo está na terceira pessoa. Olha só, deixa eu dizer um negócio pra você. Eu fiz a Luciana. mesma coisa. Quando eu fiz a pergunta, quem é o sujeito, eu tinha certeza de que muitos de vocês não tinham visto aquilo como sujeito. Tá? É uma coisa assim que é muito normal. Por isso até que eu falei da história do faltou, né? Então quando você diz assim, sei lá, queimou a geladeira. Ninguém acha que a geladeira é o sujeito, não, gente. Né? Se é verbo transitivo direto, geladeira é objeto direto. Mas peraí, quem é o sujeito? Então por que erra, Luciana? Erra porque vocês às vezes são como filhos. Sabe aquela coisa que a mãe fala e não adianta, que você não faz? Então, é isso. A mãe fala que eu só posso ver a predicação do verbo depois que eu acho o sujeito. Mas que desgraça é essa que vocês não obedecem? Então, olha só, como foi que você me disse que isso era um verbo transitivo direto, mas peraí, o sujeito? Porque se você tivesse, Luciana, buscado o sujeito, você não diria que aquilo ali era um verbo transitivo direto. É, e também não falar, ele veio, tá pronto. Ele né? quem? Não precisa falar. Então ele veja, veio, o que você vai fazer? Sempre é assim, gente. O sujeito é uma estrutura nominal, não é? Uma estrutura nominal qualquer? Não. É uma estrutura nominal que determina a predicação do verbo. Então a primeira coisa que eu vou olhar para o verbo é procurar a estrutura nominal. No caso ali, eu tenho quem veio ou o que veio. Não tem essa pergunta? Isso é uma estrutura nominal? Qual a resposta? O que veio? A desagradável impressão. Aí, o que eu vou fazer na minha cabeça? Isso é uma estrutura nominal, ainda não é sujeito. Por quê? Porque eu ainda não sei se essa estrutura determina a flexão do verbo. Eu vou colocar essa estrutura antes do verbo. Tá? E aí eu vou dizer, a desagradável impressão veio. As desagradáveis impressões vieram. Veja, essa estrutura determina a flexão do verbo. Ou seja, isso é um sujeito. No que eu faço isso, acabou o erro. Por quê? Porque eu já identifiquei aquilo como sujeito. Né? Então, quando eu digo assim, queimou a geladeira, eu pergunto, o que queimou? A geladeira. Tá. Aí se eu colocar isso antes do verbo, a geladeira queimou, as geladeiras queimaram. Ah, tá. Então, isso é o sujeito. Porque no automático, a resposta do que a gente acha que é o objeto direto. Isso, mas porque o sujeito é um termo essencial. O objeto é um termo integrante. Então, o que eu faço primeiro? Sujeito. Aquele mi também me confundiu. Eu sempre digo isso, ó, o sujeito, gente, é a conta de luz, tá? O objeto é, assim, o leite. Leite é importante? Leite é importante, mas você substitui por outra coisa. Se não tiver paga, gente, desculpa. Não vai ter nem onde botar o leite na geladeira. Gela cerveja. Tá? Então, veja, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o sujeito. Eu não posso, de jeito nenhum, achar uma coisa que seja menos importante do que o sujeito antes do sujeito. Então, é igual a nossa escala de prioridade na vida. Né? Não tem sempre uma coisa que vem antes, tem que fazer isso. O sujeito vem antes. Tá? Agora, nesse lembrei-me, aí o sujeito é... Ah, lembrei, mas você vai olhar para o verbo. E aí você vai perguntar, quem lembrou? Eu. Esse eu determina a flexão do verbo? Lembrei-me. Eu lembrei. Nós lembramos. Ah, lembramos. Tá? Mudou o verbo. Certo? Ou seja, você tem um elemento ali que mesmo que não esteja escrito, está determinando a flexão do verbo. Tem que ficar de olho nesse sentido do mi, né? Você veio, me veio, vai mim. Entendeu? No lembrei, o lembrei está conjugado na primeira pessoa. No veio, o veio não está conjugado na primeira pessoa. Tá? Aí seria vindo. Mas porque você foi induzida por esse meio. Né? Bom, vamos para a próxima então, gente. Muito importante, gente, na aula de hoje, a gente fixar bastante isso. Vai ter matéria na semana passada? Não.
Exercício. Eu falei das horas adjetivas antes da aula passada. E você, Sandro, fez uma coisa errada. Eu falei no início da aula passada que não poderia disponibilizar o vídeo para esse pessoal que estava aproveitando férias. Falei que o vídeo era exclusivamente para fim. Né? Aí você liberou para geral. Não entendi isso. Vou começar a tentar essa situação. Sim, senhora. Porque foi uma desobediência. Dormiram naquilo. Dormiram naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável que dormissem numa cama de lastro de couro. Quantas orações tem aí, Fabiano? Muito bem, 4 orações. Dormiram naquilo é uma, certo? Deixa eu ver se eu tenho caneta suficiente para essa pegar de oração toda. Tinham-se acostumado é outra, certo? Isso eu acho uma pertinho. Mas seria mais agradável é outra. Que dormissem numa cama de lastro de couro é outra. Tá vendo? Certo? Dividiu? Tá vendo? Ó? Cada coisa no seu tempo. A pessoa chega aqui esse jeito e tirar onda, entendeu? Tirar fininho. Bom, me diz uma coisa. Tem coordenação ou tem subordinação nesse período? Ah, muito bem. Eu estou em julho lá no calendário. Daqui a pouco eu falo o pensamento do dia. Bom, tem as duas coisas, não tem? Bom, entre a primeira e a segunda, tem coordenação ou subordinação? Coordenação? Eu acho que poderia colocar um ponto ali, não poderia? Dormiram naquilo, ponto. Tinham se acostumado, né? Eu tenho duas orações que estão juntas, certo? Mas que não mantém essa relação de subordinação. Porque ali tem um ser, não tem esses elementos que são de onde, não tem esses elementos típicos da subordinação, certo? Quando a oração é coordenada, gente, é fácil, não é fácil? Porque eu só tenho, quantos tipos de coordenada eu tenho? Sindética e assindética. Bom, quando a oração coordenada não tem conjunção, ela é sindética ou assindética? E essas duas bonitas diante de nós, tem conjunção ou não tem conjunção? Não. Então elas são orações coordenadas assindéticas, certo? E essa aqui, a pretinha. Não, é roxo. Ah, é roxa. Já estou daltônica. Eu vi preto também. É, porque minhas canetas não costumam ser boas, né? Mas essa tá que tá dando. Nem parece a caneta minha. Essa marca é boa. Assindética, certo? Porque cara de material de escola, no valor. Vou trazer material escolar. Vou fazer. Papel, caneta. Vou fazer isso. Sabe que é ilegal, né? Só pode pedir o material que o aluno vai usar. Para você não vai usar, não pode pedir não.
Mas aqui não tem essa, não. Vem aqui nem caiu, não é? Bom, me diz uma coisa. Eu falei aqui que quando a oração é adjetivo, a gente acende vela, né? Faz oração, faz louvor, não é isso? E se a oração for coordenada assindética? Aí, gente, a gente entrega a vida a Jesus total. Por quê? Porque isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Sabe como é que eu subdivido uma oração coordenada assindética? Simplesmente eu não subdivido. Eu vejo que ela é assindética e durmo, entenderam? Então, se ela é assindética, beleza, mano, como diz meu filho, tá? Agora, a terceira oração também é coordenada, não é? Ela tem um elemento que é próprio da coordenação, né? O mais é uma conjunção coordenativa. Então, já estou dizendo que ela é uma coordenada com conjunção. A oração coordenada com conjunção é a oração coordenada sindética. E essa, gente, a gente precisa classificar, não é? Mas é fácil. Por que é fácil? Porque o mais também ajuda, não é? Então, veja, dormiram naquilo, tinham se acostumado, ou seja, tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo bem? Não, mas seria mais agradável se dormissem numa cama de lastro de couro, certo? Ou seja, eu tenho aqui uma oposição. O mais, Gisele, vai ser sempre um elemento de oposição? Não. Tem o tal do mais também, né? Que não é de oposição, é de adição. Mas com frequência o mais, que eu troco por porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, é uma conjunção adversativa. Então essa nossa oração coordenada sindética vai ser adversativa. Bom, e a última oração é coordenada também? Não. Veja que eu acho que a oração verde, Paulinho, se eu tirasse daqui, faria uma falta. Olha só, dormiram naquilo, tinham se acostumado, mas seria mais agradável, ponto. O que? Olha, gente, a pergunta o que é uma pergunta substantiva, não é? Então, ponto para a oração ser substantiva. Mas não acaba aí, não. Mas seria mais agradável se eu quisesse trocar pelo macete? Isso. Dá para trocar por isso? Gente, então, ó, faz falta, ponto para ela ser substantiva. Responde ao que? Mais um ponto para ela ser substantiva. Eu troco por isso, disso, nisso, outro ponto para ela ser substantivo. Tenho dúvida, Milena? Não tenho mais dúvida. Ela é uma oração subordinada substantiva. Aí, para saber que tipo de substantiva, o que eu preciso fazer? Analisar a oração principal. Ora. Quem é a oração principal dela? A oração coordenada sindética, que é coordenada com essa aqui. É também a oração principal dessa aqui? Sim, é igual aquela história de uma que é filha da outra, mãe da outra, irmã da outra. Quer dizer, dependendo da relação, eu tenho um parentesco diferente. Então, essa oração aqui é a OP dessa, certo? Tudo bem? E é ela que eu preciso analisar, para saber que tipo de oração subordinada substantiva eu tenho. Tudo bem, Juliana? Bom, quem é o verbo aqui? E qual é o sujeito? O que seria agradável? Que dormissem numa cama de lastro de couro seria mais agradável. Isso seria mais agradável, não é isso, gente? Ora, quem é o sujeito dessa frase? A oração não está no lugar do isso?
Então essa oração é o sujeito dessa frase, certo? Então, se ela é um sujeito, como é que é o nome dela? Subjetivo. Entendeu? Agora, a assindética, no caso, eu não preciso saber qual que é a assindética daquela assindética, né? Não é a assindética dela, as coordenadas elas se coordenam entre si, né? Então, eu tenho 3 orações coordenadas entre si. Uma não presta serviço para a outra nas coordenadas. Elas se mantêm, então é como se eu dissesse assim, são 3 irmãs. Quem é irmã de quem não? As 3 irmãs. Todas são irmãs de todas. Entendeu? Entre as orações coordenadas, há sempre essa relação de irmandade, de igualdade. Então, né, você tem quantas irmãs? 2 irmãos. Então, irmão fica mais difícil, porque irmão. Mas quem que é irmão de quem? Olha, todos são irmãos de todos. Entendeu? Tá? É difícil, gente? Mais ou menos. Nada de difícil, gente. Difícil. Eu não aprendo nada que é difícil. Ah, tá. Não aprendo não, só aprendo coisa fácil. É preciso que o pecador reconheça ao menos isto. Moral católica, nossa senhora, está certa e é irrepreensível. Quantas orações? 4. 2 ou 4? Vocês têm que decidir, porque de 2 para 4 a distância é grande, né? Eu separei como 4, mas agora olhando já vi 3. Ué, viu 3? Antes você tinha visto 4? Agora você viu 6? Eu separei como 4. Mas são 3 ou são 4? Eu estou na dúvida desse E aqui. Vamos contar os verbos? Reconheça, quero outra coisa, quero fazer tudo colorido hoje, bem didático, porque eu sou uma pessoa que fez aula de didática. Só que a caneta está funcionando. Nunca funciona direito, quando está funcionando, eu quero tentar. Está, certo? Vê se tem uma vermelha aqui. A mão não dá nem para botar nada, ela só fica nada. Me deixa, Fabiano. Daqui a pouco vai botar na pochete e botar esse caneta. Que vai enfiando. Bom, tem quantos verbos, Fabiano? 4. Então eu estou desconfiada de não ter 4 orações. Desconfiada só, tá? Bom, é preciso, é uma oração, tem um que aqui, já tem verbo aqui, fechei. Que o pecador reconheça ao menos isto. Outra oração, tem outro que ali. Que a moral católica está certa. E é repreensível. Irrepreensível. É a última. Tudo bem, gente? Tá. Bom, entre a primeira e a segunda, tem coordenação ou tem subordinação? Subordinação. Subordinação. Subordinação, substantivo ou adjetivo? É preciso o quê? É preciso isso. Então, oração subordinada substantiva. Quem é a OP dela? É preciso. É preciso é a OP dela. Tá bom. Preciso fazer o que para saber o tipo de substantiva que eu tenho? Analisar. Preciso
principal. Qual é o verbo da principal? E o que é preciso? O pecador reconheça a necessidade. Isso é preciso. Quem é o sujeito? Que Isso, né? Então, essa oração verde é o meu sujeito. Então, ela é uma oração subordinada substantiva? Subjetivo. Mas ela é só isso, gente? Ou ela tem outra classificação? Outra classificação. Ela, em relação à terceira, que é a oração roxa, ela é a oração principal. Então, veja, ela é subordinada dessa, mas ela é a principal dessa. E me diz um negócio, gente, tirando Anderson e Gisele, todo mundo aqui tem que saber, assim, sem nem piscar, o que é a oração roxa. Ah, mas por que faço assim? Porque ela é uma substantiva? É necessário que reconheça pelo menos isso. Isso porque ela é uma oração substantiva. E oração substantiva que se separa da oração principal por 2 pontos é o que, gente? Apositiva. Oração subordinada substantiva apositiva. Minha pergunta é, ela é só isso? Não. Ela é mais o quê? Principal da outra? Aí a gente chora. Não, coordenada. Ela não é principal da outra porque a outra é coordenada ou é subordinada? Coordenada. Olha quem que introduz a última, gente. Elemento coordenativo ou elemento subordinativo? Coordenativo. E é elemento coordenativo. Essa oração é uma oração coordenada, sindética, aditiva. Mas para ela ser coordenada, ela tem que se coordenar com alguém. Com quem que ela se coordena? Com a anterior. Que vai ser, então, uma apositiva da primeira, mas vai ser uma oração coordenada assindética em relação a que veio depois, certo? Tudo bem? A oração que é separada por 2 pontos o quê? A oração substantiva que é separada por 2 pontos é sempre apositiva. É sempre a positivo. Olha só, se eu falar para vocês que a última oração é também subordinada, vocês estranhariam ou não? Ah, muito bem. Me diz uma coisa. O pecador, nessa frase, tem que reconhecer isto. Isto o quê? 2 coisas que eu tenho que reconhecer. Ou uma coisa só. Que a moral católica está certa e que é irrepreensível. Essa oração aqui, esse isto, não tem um aposto só. Ele tem 2. Ele tem que reconhecer uma coisa e a outra coisa, certo? Não é isso que ele tem que reconhecer? Então a oração vermelha, gente, ela é, em relação à oração verde, outra oração subordinada substantiva. E olha só uma coisa, deixa eu falar para vocês. Uma oração subordinada só pode se coordenar com outra que tenha o mesmo papel dela. Entenderam o que eu estou falando? Uma oração não pode ser coordenada e subordinada ao mesmo tempo? Pode ou não? Só pode. Mas ela só pode se coordenar com alguma outra que desempenhe uma função igual a dela. Certo? Então é assim, ó. Você só pode se coordenar com a Natália na escola se as duas desempenharem a mesma função. Se vocês desempenharem funções diferentes, vocês não vão participar da mesma reunião de coordenação. Certo? Vocês não vão ser irmãs lá na escola, não vão ser coordenadas. Certo? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver assim, ó, o menino pediu que eu ficasse e o ajudasse.
Quantas orações tem aí? 3. O menino pediu uma oração. Que eu ficasse é outra oração. Eu ajudasse. Que eu ajudasse é outra oração. Estão entendendo aqui, gente? Tá. Quem é a oração principal desse período? O menino pediu, ok. Essa aqui é substantiva? Sim. O menino pediu isso e Isso. isso. Não foi isso que ele pediu? Certo? Então tá. Veja, pediu é o verbo. Quem é o sujeito? Menino. Quem pede, pede. O que? O verbo aqui é transitivo. Direto. E o menino pediu o que, gente? Que eu. Só que eu ficasse? Não. E que E eu ajudasse. que o ajudasse. A gente come esse que. Mas ela deixa de ser subordinada por causa disso? Não. Então, as duas são subordinadas à primeira. E entre elas? Entre elas são coordenadas pelo E. Então, veja, orações que são ao mesmo tempo coordenadas e subordinadas, certo? Elas só vão se coordenar entre si se elas tiverem o mesmo papel como orações subordinadas. Eu nunca vou ter uma oração adjetiva se coordenando com uma oração substantiva. Isso é impossível. Eu vou ter adjetiva coordenando com adjetivo? Vou. Eu vou ter substantiva objetiva direta coordenando com substantiva objetiva direta? Sim. Eu vou ter substantiva subjetiva coordenando com substantiva subjetiva? Sim. A coordenação exige que os elementos sejam iguais. A coordenação é uma ordenação entre elementos iguais, sem hierarquia. Quer dizer, o princípio básico da coordenação é o quê? É justamente a ausência de hierarquia, não é? É a igualdade entre as orações, tudo bem? Certo? Então, se você descobrir que aqui tem uma coordenação e que essa aqui é uma oração positiva, essa aqui vai ser positiva também, pode ter certeza, tá? Bora lá, gente! Um dia a gente acaba. Letra E. Posso falar um negócio pra vocês? Não tem... Guarda o celular, Paulinho! É, rapaz, vou te dizer um negócio. Ele hoje veio de relógio. Você não tá com reloginho? O celular pode... O celular não precisa responder agora, rapaz. Você não é médico de UTI, já falei. Né? Não tem ninguém precisando da sua medicação agora. Guarda o celular. Eu falei, guarda. Olha, eu sou doida por um iPhone. Meu sonho de consumo é ter um iPhone desse. Esse iPhone... Se quiser comprar... Hã? Esse iPhone, então, que é o iPhone 38, Z Plus 40S. Putz, esse negócio aí custa... Você vende um carro, você vende um carro e não compra um iPhone desse. Estou sozinho. Não, ainda tem o reloginho ainda. Só o reloginho, meu amor, tem que vender a alma, meu branco. Hoje não precisa nem de pensamento do dia. Depois uma frase dessa aqui, rapaz. Sobre a multiplicidade informe e confusa dos bens da matéria, é mister que paire a força ordenadora do espírito. Já calma. Ou seja, o espírito
espiritual precisa pairar sobre essa multiplicidade confusa, esse desejo doido de celular aí, de reloginho, de Paulinho. O espírito precisa, né? O espírito precisa se colocar sobre a matéria, é isso. Tá? Mistério, gente, sabe o que significa? Não é mister, não. Mister tem acento. É, mistério é necessário, é fundamental, é uma tarefa, certo? Necessária. Bom, quantas orações tem aí? Porque o período é longo, né? Duas. Só tem duas. Pois é. Só tem duas. Alô. Então vamos lá. Qual é a primeira? Sobre a multiplicidade, enfoque confusa dos bens da matéria é mistério. Mistério. E que paire a força ordenadora do espírito, certo? Tem gente que vai se confundir com esse E aqui. E vai dizer que ali tem oração coordenada sintética aditiva. A pessoa vê um E, já se agarra com uma força numa oração coordenada sintética aditiva, que é um negócio absurdo. Olha só. Esse E tá ligando orações? Não. Quando eu tenho um E, como esse aqui, ó, tá ligando orações? Ah, tá. Então eu já posso me atracar nessa ideia. Mas se ele não estiver ligando orações, não. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir as orações. Tá? Então tá bom. Sobre a multiplicidade informe e confusa dos bens da matéria, é mistério? Isso. Certo? Se tiver dificuldade com mistério, bota fundamental aqui, ó. É fundamental? Isso. Certo? Eu estou aqui diante de uma oração subordinada e a oração abóbora é minha oração. Bom, qual é o verbo da oração principal mesmo? É o verbo da oração principal. E quem é o sujeito, gente? Que pai. A força ordenada do espírito. Isso, não é? É mistério, certo? Sobre a multiplicidade informe da matéria. Ou seja, que paire a força ordenadora sobre a multiplicidade informe é fundamental. Isso aqui, Fabiana, eu vi a sua tentativa de dizer que isso aqui era sujeito. Isso aqui não é uma preposição? Não é? O sujeito não pode ser preposicionado. Isso aqui é necessário, certo? Que paire sobre isso aqui. Tá? Então essa oração é uma oração subordinada substantiva? Subjetiva. Ela é o sujeito da oração principal. Isso é mistério. Isso é fundamental. Tudo isso aqui, Fabiana, é acessório. Tem experiência de Se olhou no meu rosto, você viu que Vi, você achou que vai dar o sujeito. muito legal. Tá? Tudo bem, gente? Não é acessório isso aqui, ó? É mistério que paira a força da dor do espírito. Para onde? Olha a pergunta. Onde? Sobre. A pergunta onde na pergunta acessória, gente? Sobre a multiplicidade. O predicativo, o sujeito É o mistério. É. Predicativo do sujeito. Tudo bem? Bom, gente. Posso apagar isso aqui? Coloca uma aguinha pra mim, Fabiana. Ele tá escondendo o telefone de mim? Não, né? embaixo da folha. Só honesto. É igual cola. Torcido, né? Sabe o que é? Que fica mandando um monte de coisa em cima da cola? Assim. Vai recolher na entrada, só vai entregar na saída. Deixa, né? Vou fazer aquele, um saco do celular. Aí na saída devolve. Não, eu fiz um projeto aqui pra sala, eu botei em prática, o cara me cobrou os tubos. Mas ele fez uma coisa, aquela, sabe aqueles tubos que ficam por fora,
com um negócio para carregar um monte de celular. Pô, ficou muito maneiro, sabe? Comprou cabo de escova que fez engajado. Ah, se tivesse pegado aqui de Paulinho, não ia ter sossego agora, pô. Imagina! Ainda bem que eu não fiz a aula. E como é que tá O o pessoal usina? cobra caro, né? Aí acaba ficando sem E aí, falta voltar aí, Como é que tá o usina já? Ah, tá funcionando. Já tá vendendo? Não tô vendendo, não, filho. Tô querendo primeiro parar de pagar Venda conta. energia pra... Não, ainda não veio. Tá dando retorno? Não veio a conta ainda não? Ainda não veio, não, porque eles têm, assim, não tem 30 dias ainda que foi feita a homologação, né? A mudança do relógio. Mudança do Eles relógio. têm 30 dias para começar a fazer a compensação. Mas tu tá acompanhando pelo aplicativo a produção? Estou acompanhando, tá show de bola. Mas também não tem, o tempo tem ficado. Tá um solzinho fraco, né? Mas tem feito sol direto. Mas não sobe no Nossa, inverno quando eu também, vejo né? o tempo nublado, eu fico triste. Fim de semana vai ter chuva, eu já tô chorando. Você já tá acompanhando? Eu não gostei tanto do Tá sol. com sistema. Eles produzem esse mesmo, esse sol. Produz pouco, ó, gente. A produção em dia de Pouco sol, Deus é muito. a produção em dia de sol, mesmo esse sol fraco de inverno, tem sido assim muito diferente Sol, gente. dos dias em que está nublado, sabe? O nublado é fracão mesmo. Bom, gente, nosso período composto, então vamos voltar lá, só para a gente organizar na cabeça. Nosso período composto pode ser composto por coordenação ou por Subordinação. Se eu tiver coordenação, ela vai ser sindética ou assindética. Qual a diferença? Não tem sentido que outro não. A sindética tem síndeto, conjunção, mas, e, porém, todavia, então, logo, pois, certo? E a assindética não tem. Quantas classificações a assindética tem? Nenhuma. E a sindética tem? 5. Quais são? Aditiva. Aditiva. Com força. Amanhã pra canoa tá com força. Ai, 5 da manhã. É, minha filha, disposição e Sei de onde que eu deixar. tiro esse negócio. Depois ela vai se dobrar lá no Pilates. Bom, e se, Sandra, eu tiver subordinação? Até agora, o que a gente já viu? Que ela se divide em 3. Substantiva Adjetiva e adverbial. Quem é a mais legal de todas? A do meio. A do meio é muito legal. Ela só tem 2 tipos. Quem são os 2 tipos? Restritiva. Tem esse esqueminha lá. Explica. Meu filho, tem esse esquema. Eu já fiz esse desenho aqui. Não, mas tem Eu já estou fazendo igual o Chico Xavier, vocês sabem. Tem uma número no blog. Tem no blog, Mas não tem tá no... completo todo? Tá lindo. Meu filho, olha, eu vou te dizer. Colorido, né? Os meus desenhos no site, não é brincadeira não, gente, eu tinha que ser arquiteta. Quando eu vejo aquilo, eu assim, gente, eu tô me perdendo, né? Anderson Nobre cheio de dinheiro e eu aqui. Não, só parece que tem um tempo danado, né? Pra você Não é pra ficar colorindo aquilo? Eu adoro aquilo. Aí se ela for substantiva, Sandra? Subjetiva. Se ela for substantiva, ela tem quantas subclassificações? 7. Não, meia dúzia. 6. Mas isso é um projeto Eu fiz mesmo, um né? negócio aqui. arquitetura. Substantiva. Subjetiva. Objetiva direta. Objetiva direta. Objetiva direta. Objetiva indireta. Predicativa. Completiva. Completiva nominal, só faz na hora. Nominal. É toque. É toque, é verdade. E apositiva. Então, até aí a gente já viu, gente. O exercício de hoje, que a gente acabou de corrigir, era isso aí, tá? Eu só redesenhei pra gente. Nós na perna. Não é legal? É. O que acontece, gente? É preciso que
vocês sigam esse passo a passo. Primeiro, olha só, por quê, né? A gente precisa fazer esse caminho. Então eu vejo primeiro ser coordenação ou subordinação. Se for coordenação, gente, esquece isso. Foca aqui, sindético ou assindético. Por que eu tô falando isso, gente? Porque com os meus anos de experiência, certo? Não são poucos, são muitos. Eu já vi aluno fazer assim, oração subordinada, adjetiva, adversativa. Sabe coisa doida assim, sabe? O menino mistura o negócio todo. Por que mistura? Porque não segue essa lógica. Então, assim, é muito importante que a análise esteja organizada na cabeça de vocês. Fundamental decorar é sempre. Eu não acho de fundamental você decorar assim enlouquecidamente, mas é bom que você saiba, por exemplo, Paulinho, que para uma oração ser predicativa, primeiro ela precisa ser substantiva. Quer dizer, minimamente eu preciso ter noção dessas famílias, sabe? Quer dizer, se eu estou vendo que tem lá a alternativa, a oração é um objeto direto da oração principal, mas peraí, não dá para trocar essa oração por isso. Então ela não é substantiva. Se ela não é substantiva, ela não pode ser objeto direto, porque o objetivo direto é necessariamente substantivo. Entenderam o que eu estou falando? Então a gente precisa ter essa organização na cabeça. Trocou o negócio todo. Tá? Agora, veja. Quando a minha oração é substantiva, quando ela faz falta, quando além de fazer falta, ela responde a quem o quê, quando eu troco por isso, disso, nisso. Pode colocar aí, gente, essas dicas aqui, ó, tá? Na substantiva. Bom, e se ela não faz falta? Quando ela não faz falta, ela deve ser ad. Mas eu tenho dois ads. Não tenho dois ads? A adjetiva é quando a oração se refere a um substantivo da oração principal. E a adverbial? Quando ela se refere a um nome, a um verbo, a um adjetivo ou um advérbio da oração principal, e não a um nome, certo? A um substantivo. Então, quando eu digo assim, ó, voltei à cidade onde nasci e moro onde nasci. Vejam que a oração é exatamente igual. Não é exatamente igual? Sim ou não? Sim. Mas será que elas têm a mesma classificação? Na primeira oração, voltei à cidade onde nasci. Essa oração se refere a qual palavra? Cidade. Cidade não é um substantivo, um nome? Então essa oração, ela é um acessório do nome. Então ela é uma oração adjetiva. Restritiva ou explicativa, Milena? Explicativa. Ué, se ela está entre vírgulas, Milena? Não, restritiva. Restritiva. Você não pode esquecer, Milena, porque entre vírgulas, ó, explicativa com E vai ser entre vírgulas com E. Tá? Então guarda isso aqui para você nunca mais confundir, porque outra coisa que as pessoas confundem é qual que é a entre vírgula. É explicativo ou é restritivo? Porque no vulgo da vida essas coisas a gente esquece. Então, para não esquecer, aqui tá entre vírgulas com E, é explicativo com E. Uma oração explicativa, uma oração adjetiva explicativa, ela pode vir entre travessões? Pode. Ela não tem que estar nessa entre vírgulas, não. Eu coloco entre vírgulas, mas ela está entre sinais de pontuação. Entre dois travessões, entre uma vírgula e um ponto final, tá? É entre elementos de pontuação. Tudo bem? Bom, agora aqui. Moro onde nasci. Onde nasci se refere ao verbo. Não se refere? Mas ela se refere ao verbo como um substantivo. Eu moro o quê? Moro quem? Eu moro onde? Onde é uma pergunta substantiva? Não, é uma pergunta ad, não é? É um ad que se refere ao verbo, então ela é
adverbial. Então, qual é a diferença da adjetiva para adverbial? É a referência. Bom, na vida, troquei por isso? Não. Troquei o elemento que introduz por o qual, os quais, as quais? Não. Então, o que sobrou? Adverbial. É isso que ela é. Tá? Então, veja. Fiz o teste da substantiva. Não deu. Fiz o teste da adjetiva. Não deu. Eu vou pro teste, eu vou para adverbial. Tá? Má notícia. Olha, ela tá até respirando. Pra dizer isso. Boa notícia primeiro. Não precisa analisar a oração principal. Não precisa ficar vendo se o verbo dessa principal transitivo, de não precisa nada disso. Como é que eu classifico oração subordinada adverbial? Interpretando. Certo? Má notícia. São 11 tipos. Como é que a gente classifica a oração adverbial? Do mesmo jeito que classifica o advérbio, gente. O advérbio pode ser de tempo, de lugar, de modo, né? Não pode ser isso? De causa. Então eu digo assim, né? Ele morreu de medo. De medo é causa, não é isso? Agora se eu disser, ele veio de Saquarema. De Saquarema é a causa? Não. De Saquarema é o lugar. Ele chegou tarde. É tempo, não é? Do mesmo jeito que eu classifico o advérbio de acordo com o sentido dele, eu classifico a oração adverbial de acordo com o sentido dela. E aí, Paulinho, eu acho que é bom ter esses tipos das adverbiais na cabeça. Por quê? Porque pelos tipos você orienta, você sabe o que existe. O que pode ser? Pode ser esse tanto de coisa. Então, é dentro desse leque que eu vou trabalhar, tá? Então, a oração adverbial que indica causa vai ser causal. Exemplo, Patrícia. Cada uma que eu for colocando ali, como eu estou sem espaço, eu vou colocar um exemplo aqui do lado, tá? Eu cheguei tarde porque perdi o ônibus. Pobreza assim, né, gente? Até o exemplo da pessoa de pobre. Bom, me diz uma coisa. Quantas orações a gente tem aqui? Quais são elas? Eu cheguei tarde. É uma. Veja que eu tô... É uma oração acessória, não é, gente? Se eu podia dizer eu cheguei tarde, acabou. Mas eu tenho aí uma outra oração de caráter acessório, certo? Então, uma oração ad. Se refere a quem? Cheguei, porque cheguei tarde, né? Porque perdi o ônibus. Ela é adverbial. E ela não indica, Luciana, a causa de chegar tarde? Sim ou não? Então vejam, gente, quando eu tenho porquê, já que, uma vez que, haja vista que, esses elementos são introdutores de causas, são conjunções causais, elas vão nos ajudar muito na classificação das orações adverbiais. Quer dizer, quando você olha num porquê, já que, uma vez que, você já sabe que está diante de uma causa, certo? Então é uma oração adverbial causal. Eu sempre acho bom, né? Olha só, não sei se são só as crianças, não. Acho que tem muito adulto que fala assim, né? Por causa que. Não tem? Eu cheguei tarde por causa que perdi o ônibus. Por causa que, gente, não é feio do mundo. Tá? Não se usa isso, não. É porque perdi o ônibus. Mas veja, eu não poderia pensar aqui, ó. Eu cheguei tarde por causa do ônibus. Não foi isso, gente? A noção de causa não está nessa oração? Então, essa oração é causal. A oração adverbial também pode indicar consequência. Por que ela não é coordenada sindética explicativa? Então, por que ela não é coordenada sindética explicativa? Essa é uma dúvida muito comum, senhora.
A causal se confunde muitas vezes com a explicativa, até porque ela tem esse porquê. Olha só, presta atenção. A oração coordenada, a oração subordinada adverbial causal, ela sempre vai se projetar sobre o verbo da oração principal. Qual é o verbo da oração principal? Por que eu cheguei tarde? Agora, quando eu digo assim, ó, ela está triste porque não para de chorar. Me diz uma coisa. Qual é o verbo da oração principal? Da oração principal não, da primeira oração. Isso aqui é o motivo dela estar triste? Não. A pessoa está triste porque não para de chorar? O motivo dela estar triste? Não, ela deve estar triste por outra coisa, gente. Né? Na oração, ela não está dando a causa. Ela está se justificando. A oração coordenada sindética explicativa, ela é uma justificativa para eu dizer o que eu estou dizendo. É como se fosse assim, tá? Eu acho que ela está triste porque ela não para de chorar. Aí já é. Entendeu? A gente diz que a oração coordenada explicativa, ela sempre é uma causa colateral e não uma causa direta. Quer dizer, ela não é a causa disso, ela é a causa disso aqui. Do meu achar, ela é o motivo para que eu pense isso. Então, quando eu digo assim, né? Fecha a porta, que eu tô com frio. É como se eu dissesse assim, eu peço que você feche a porta porque eu estou com frio. Eu estou explicando, certo? Eu estou justificando. Eu não estou apresentando a causa o que motivou a realização da ação da outra oração. Então, se eu dissesse, tem que interpretar. Esse raciocínio, gente, é puramente interpretativo, tá? Então, quando eu digo assim para você, quer ver? João foi embora cedo da festa porque estava com sono. Isso é uma causa. Agora, se eu disser assim, João foi embora cedo da festa porque ele não apareceu em nenhuma foto. Veja, será que ele é tão vaidoso assim que ele foi embora porque não estava aparecendo nas fotos? Não, né? Você foi ver as fotos depois e você viu que ele não estava nas fotos. Daí você acha... Então, eu acho que João saiu cedo da festa porque ele não apareceu nas fotos. Entendeu a diferença? Agora, tem uma coisa boa, que é o seguinte. A oração causal não deve aparecer separada por vírgula. E a oração explicativa vai aparecer. Tá? Agora, isso é a regra. Dia após dia se vê cada vez mais gente bacana, instruída, sabida, colocando vírgula em oração causal. Ou seja, isso tem que ser uma ferramenta auxiliar. Não pode ser usado como... Olha, tem vírgula, é explicativo, ali não tem vírgula, é causal. Porque tem gente bacaníssima usando. Sem usar na explicativa eu não vejo não, mas usando na causal eu vejo, tá? Então beleza, cuidado. Confunde, é uma diferença muito sutil entre um e outro, né? Mas cabe a vírgula Cabe a vírgula em quê? na causal? Eu cheguei tarde, vírgula, porque perdi o ônibus, você acharia muito feio? O que acontece com a regra de pontuação? Deixa eu explicar para vocês isso. Sempre que uma oração é adverbial, a gente vai ver isso lá em pontuação lá na frente, mas é um negócio que cai muito em prova. Então, eu vou ter uma oração principal e uma oração adverbial, certo? Porque se eu tenho uma adverbial, eu já tenho que ter uma principal, não tem? Se a ordem for essa, oração principal mais oração adverbial, é sem vírgula. E se eu colocar a oração adverbial na frente da oração principal, aí é com vírgula.
Adverbial sempre vai poder mexer na frase. Mas é com Adverbial, vírgula? só tem um tipo de adverbial que não vai poder mexer. Vou mostrar pra vocês, tá? É um tipo específico de adverbial. Mas ela é com vírgula porque a oração adverbial está na frente ou porque ela está fora da posição dela? Porque ela está fora da posição dela. Porque se ela Aí vai estiver entrar no vírgula de meio, qualquer jeito. se ela estiver no meio, também vai ter vírgula. Sim. Tá? Mas, desse jeito aqui, que a norma diz que é sem vírgula. Sim. Todo dia tem gente botando vírgula. Então, assim, né? Deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Você diz assim, as pessoas compraram muitos materiais de construção, vírgula, já que estavam na promoção. As pessoas usam isso, né? Porque estavam em promoção, com vírgula. Agora, se eu colocasse isso antes, a vírgula seria obrigatória. Porque os materiais estavam em promoção, vírgula. Muitas pessoas compraram. Sim. Então é aquela história, ó. Eu vou à praia se fizer sol, sem vírgula. Se fizer sol, eu vou à praia, com vírgula. Entendeu? Tá? Essa é a regra geral. Mas não é, assim, uma coisa que você observa que, enfim, há um rigor na hora de seguir. É igual a lei, né? Tem uns que pegam, tem uns que não pegam. Isso aí é uma daquelas assim, mais ou menos, não pega. Entendeu? Então não dá pra você se guiar absolutamente por isso. Bom, do mesmo jeito, entendeu, Luciano? Do mesmo jeito que a oração adverbial pode indicar causa, ela também pode indicar consequência. Como é que é o nome dela? Consecutiva. Patrícia, como assim uma oração pode indicar consequência? Se eu dissesse assim, ó. Eu chorei tanto que fiquei com dor de cabeça. Gente, parece que estão matando, né? Tô quietinho. Quantas orações eu tenho ali? Eu chorei tanto, uma oração. Que fiquei com dor de cabeça, outra oração, certo? Quem é a oração principal, gente? Eu chorei tanto. Essa oração aqui é uma oração que indica o que do chorar? A causa ou o efeito do chorar? O efeito. O efeito não é a consequência? Então ela é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. Aí, Luciano, deixa eu te dizer, as orações adverbiais, de modo geral, são móveis. A consecutiva não é. Eu não digo que fiquei com dor de cabeça e chorei tanto. Né? Isso não acontece. Tá? A oração pode indicar uma condição. Uma característica das consecutivas não é assim uma coisa que sempre vai acontecer muitas vezes, tá? É uma característica delas. Elas têm um intensificador na oração principal e um que na oração subordinada. Então, quando eu encontro tanto que, certo? Eu estou diante de uma possibilidade muito grande de ter oração consecutiva. Isso é uma marca das consecutivas. Então, eu digo assim, ó, ele é tão chato que não tem amigos. Ó, tão chato é a oração principal. Que não tem amigos é a consequência da chatice dele. Tá? Então, dá para interpretar? Claro. Dá para interpretar? Dá. Para na seriedade. Tem que dar pra isso ainda. Então, o que acontece? Quando você tem, né, a possibilidade de interpretar, sim, mas você também pode se guiar, vocês vão receber a folhinha hoje, né? Eu coloco na folhinha os conectores típicos de cada um dos tipos de orações subordinadas. Então, vocês vão encontrar uma oração com se. Se eu tivesse dinheiro, eu viajaria. Se eu tivesse dinheiro, gente. Para eu viajar tem que ter uma condição. Qual é a condição? Ter dinheiro, gente. Então, apareceu um se, eu já sei que eu estou diante de uma condição. A oração é condicional, certo? Então, é bom ter essa afinidade
com as conjunções, tá? Então, quando a minha oração indica condição, ela é condicional. Ela indica uma condição para a oração principal acontecer. Então, eu vou dizer assim, né? Se chover, a produção de energia cairá. Quantas orações eu tenho ali? Quais são elas? Se chover é uma. A produção de energia cairá é outra. Quem é a principal? A produção de energia cairá, não é, Luciana? A gente não pode ter o vício de achar que a primeira oração é a principal, tá, gente? Isso é um vício. Tá? Veja aqui, como é que você sabe, Anderson, que a segunda oração ali que é a principal? Olha, ela tem muito mais autonomia do que a primeira, não tem? Eu poderia dizer a produção de energia cairá. Isso já funciona. Agora, se chover puro, isso é subordinado. Você percebe o que é a noção de subordinação? É essa noção de dependência, tá? Então, eu tenho aqui a minha oração principal. Agora, me diz, a energia vai cair de qualquer jeito? Não. Qual é a condição para que a energia caia? Se chover, então, ela é uma oração subordinada, adverbial, condicional. Hã? Exercitando fica você, né? Se você assistir a aula, não faltar, fazer exercício, né? Estudar em casa melhora, não melhora? Se a pessoa aprende mais rápido, né? Agora, o pessoal que falta bastante costuma ter produtividade mais baixa, né? Isso é igual quando o painel não tem energia solar. Você provocou. Minhas faltas estão justificadas. Eu não sei disso não recebi atestado médico nenhum. Bom, se chover, caso chova, tá? São elementos, desde que chova, são elementos tipicamente condicionais. Deixa eu falar uma coisa muito importante. Não se usa se caso junto. Entenderam, gente? Se caso eu encontrar você, gente, ou se ou caso, tá? Se caso não dá, tá bom? Eu vejo, gente, É muito comum, gente. tão comum que chega a doer. Já acho que não é certo. Já acham que é certo, tá? Então, ou eu digo, caso eu encontre você, ou se eu encontrar você. Se caso eu encontrar você, não. E se por Por favor. acaso? Aí se por acaso é outra coisa. Por acaso pode. Tá? Então, se por acaso eu encontrar você, aí é outra história. O que não pode é o se caso. Os antigos falavam se por um acaso. Se por um acaso. Se por acaso. Agora é tudo EQ, né? BC, Tá? Não. Isso, pelo amor de Deus. É igual a mais porém juntos. Eu já vi gente usar mais porém, né? Ao mesmo tempo. Né? Eu ia, mas porém choveu, eu não fui. Não, gente. Ou mais, ou porém. Não dá pra fazer essas coisas, tá? Bom, dito isso, a minha oração adverbial também pode ser comparativa. Comparativa é fácil. Ela indica o quê? Uma comparação. Então, quando eu digo assim, ó, ele estuda tanto quanto o irmão. Estão vendo? A comparação, tanto quanto. Mais do que, certo? Agora, tem uma coisa importante nas orações comparativas. Elas são fáceis de identificar, muito fáceis. Só que às vezes você vai achar que a oração, que o período composto com oração comparativa é um período simples. Quantos verbos tem ali? Só um, não é? Isso acontece muito quando você tem um período composto com oração comparativa. O que é o que acontece? O segundo verbo está escondido aqui, ó.
ele estuda tanto quanto o irmão estuda, né? Ele é tão inteligente quanto o irmão é. Então, o último verbo, muitas vezes, pode aparecer implícito assim. Isso é próprio das orações comparativas, tá? A minha adverbial também pode ser conformativa. Quem aqui fez monografia na faculdade? Quem? Todo mundo fez? Fez a monografia na faculdade? Fez? Fez comigo? Fez ou comprou? Monografia 1 fez comigo, né? A 2 não. Eu então, aqui você já viu na Eu vou te dizer um negócio, a gente passa por cada coisa da vida, né? Vou te dizer um negócio, fazer monografia agora é ruim? Você não sabe o que é dar aula de monografia 1. Você não imagina que não, você me demorou. Então, tô dizendo assim, o aluno não suportava fazer a disciplina, não tem ideia do que era dar aula daquela disciplina, gente. E corrigir aqueles trabalhos todos. Castigo, amor de Jesus. Muito castigo. Meus pecados são todos pagos, todos perdoados. Bom, então quem fez monografia sabe bem que a gente, quando está ali trabalhando com as citações, não tem citações? Porque tem que fazer citação dos autores que, né, dão suporte àquelas coisas que você está falando. A gente usa assim, né? Conforme dizia fulano de tal, segundo ensinou Beltrano, certo? De acordo com o que foi apresentado pelo autor X. Esses elementos, certo? Como, conforme, segundo, de acordo com, são elementos que são considerados conformativos, ou seja, eles apresentam uma ideia que está em conformidade com outra ideia, certo? Então, sempre eu vou ter a ideia da oração conformativa quando eu tenho aquele tom da citação lá, da monografia, que vai ficar impregnado na sua cabeça. Então, não precisa ser autor famoso não, né? Eu posso dizer assim, ó, como dizia vovó, beleza não põe mesa. Certo? Quantas orações eu tenho aqui? Beleza não põe mesa é uma, como dizia vovó é outra, certo? Qual é a principal? Beleza não põe mesa. Essa aqui é minha oração subordinada. Agora veja, qual é o sentido dela, gente? Eu sempre consigo botar assim, aquela coisa da monografia, ó. Conforme dizia vovó, segundo dizia vovó, não é esse o sentido? De acordo com o que dizia vovó. Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial conformativa, tá? O que é concessão, gente? Não é conceição, não. Sua vizinha é concessão. Você vai nos explicar. Sim, conceder algo. Sim, uma concessão é um acordo. Um acordo que envolve um equilíbrio de interesses opostos, não é isso? Então, eu costumo dizer que quem é casado faz um exercício diário de concessão. Não é verdade? É um tal de você querer uma coisa e acabar fazendo outra. Enfim, é um exercício da convivência. Abdicação. Então, vou dizer, como é que é o nome da sua esposa? Isabel. Embora Sandro prefira pizza, Isabel e ele foram à churrascaria, certo? Ou seja, o que acontece? Eu tenho uma ideia que encaminha para um raciocínio. Sandro prefere pizza, vai para onde? Para a pizzaria ou para a churrascaria? Para a pizzaria. Mas ele e Isabel foram para a churrascaria. Ou seja, eu tenho um jogo de opostos quando eu tenho a
concessão, certo? Então, elementos concessivos clássicos. Mesmo que, ainda que, embora. Então, se eu disser assim, né? Ainda que esteja quente, Patrícia não ligou o ar-condicionado. Ou seja, se está quente, o que você esperaria? Que Patrícia ligasse o ar-condicionado. Não é isso? Quer dizer, quando você diz, embora esteja quente, ela ligou o ar, pode ser? Não, ela não ligou. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse jogo de opostos, certo? Tem uma pergunta que a gente tem que fazer agora, a gente ensaiou. Qual é a pergunta, Luciana? Com quem que ela se confunde? Alternativa. Ó, vamos lá. Ideias opostas. Ó, embora Adversativa. esteja calor, ela não ligou o aparelho de ar-condicionado. Tudo bem, gente? E se eu dissesse assim, ó, estava calor, mas ela não ligou o aparelho de ar-condicionado. Eu tenho ideias opostas, tanto no período A como no período B. Não tenho ideias opostas? Por que eu digo que um é um período composto por coordenação e o outro é um período composto por subordinação? Por isso que eu falo que tem que ter esse caminho aqui, ó. Porque se eu trabalhar só com a ideia oposta, eu vou ficar doida. Tá? Podia ser adversativo e podia ser concessivo. Porque as duas têm ideias opostas. Mas me diga uma coisa. Onde eu tenho subordinação? No A ou no B? Subordinação. Subordinação no A. Não dá pra colocar um ponto aqui? É. Dá? Essa oração aqui tem alguma autonomia, gente? Embora esteja calor, ponto? Não. Agora veja, aqui eu poderia botar um ponto. Estava calor, ponto. Mas ela não ligou o ar. O que acontece? Estruturalmente, quando eu tenho oposição em períodos compostos por coordenação, eu tenho a adversidade. Quando eu tenho oposição em períodos compostos por subordinação, eu tenho a concessão. Então, a diferença, na verdade, da concessão para a adversidade não é uma diferença da concessão para a adversidade. É uma diferença da coordenação para a subordinação, tá? Em ambas, você vai ter o sentido da oposição. O que vai mudar é a estrutura, tá? Bom, a minha oração adverbial pode ser ainda, gente, final. O que final indica? Finalidade. Então, se eu disser assim, ó, ele estuda para que seja aprovado. Quantas orações, gente? Ele estuda uma, para que seja aprovada é outra, certo? Qual é a principal? Ele estuda a oração principal. Para que, gente? Para quê? A fim de que? A oração adverbial final sempre tem essa noção do a fim de que, certo? Com qual finalidade? Com qual finalidade? Para que seja aprovado. Eu consigo botar aqui, ó, a fim de que seja aprovado. Lembra sempre do a fim de que, fim, finalidade, certo? Ela é uma oração subordinada adverbial final. Acaba o quadro, mas não acaba os tipos de adverbiais. Temporal. Temporal é o que, gente? De tempo. De tempo. Essa é bem fácil. Então, se eu disser assim, ó, quando
eu chegar, ligarei para você. Quantas orações? Quais são elas? Quando eu chegar é uma e ligarei para você é outra, certo? Qual é a principal? Não é? Veja, Paloma. Qual das duas tem mais autonomia, Paloma? Quando eu chegar, eu ligarei para você. Não é? Então, ela é a minha OP. Essa aqui é a minha oração subordinada adverbial, ó. Quando, assim que eu chegar, logo que eu chegar, são elementos que dão a noção de tempo. Então, ela é temporal, certo? A oração também pode ser proporcional. Proporcional indica o que, gente? Proporção. Uma coisa pode acontecer na mesma proporção da outra ou em proporção inversa. Então, quando eu digo assim, ó, quanto mais eu falo, menos ele ouve. Não é, gente? Quantas orações eu tenho? 2. Quanto mais eu falo é uma, menos ele ouve é outra. Tudo bem? Sim. Qual é a principal? Menos ele ouve, né? Menos ele ouve é até uma coisa que parece que não funciona. Mas se eu disser ele ouve menos, é uma que você percebe que faz todo sentido. Tá? Ela tá sozinha, tá melhor do que a primeira, né? E essa aqui é uma oração que indica uma coisa que acontece na proporção inversa, não é? Veja, ele ouve menos, quanto mais eu falo. Então, veja, mesmo que a proporção seja inversa, ela é proporcional. Então, a gente diz assim, né? Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho nas provas. Não é? Quer dizer, quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. À medida que eu estudo, eu vou ganhando, né, tendo mais sorte. Quer dizer, uma coisa vai acontecendo proporcionalmente à outra. Ela é uma oração subordinada adverbial proporcional. O que acontece, gente? Esses 9 tipos de orações adverbiais são os tipos que têm registro na nomenclatura gramatical brasileira. Mas existem orações adverbiais ainda que indicam lugar e modo. Elas não estão na nomenclatura, mas elas existem. Então, assim, ainda que você não dê nome a ela de oração subordinada adverbial modal, porque ela não está registrada, ela existe. É igual uma criancinha, né, que nasceu e está sem registro de nascimento. Ela não existe para estar sem registro? Não. Ela não tem nome, porque ela está sem registro de nascimento. Ela não tem nome oficial, porque ela não tem o registro. Mas ela existe, certo? Então, quando eu digo assim, ó, eu coloquei no quadro hoje moro onde nasci, não foi? Eu coloquei isso? Sim. Qual é a oração principal? Onde nasci, minha oração subordinada adverbial. Nós já vimos que ela se projeta sobre o verbo. E ela indica o quê, gente? Moro onde? Onde? Então, ela tem uma indicação de lugar. Pode aparecer? Pode. Então, vai que aparece na sua prova, né? A oração destacada indica tempo, causa, lugar, proporção. Ela indica lugar, tá? Não é porque ela não está classificada no NGB que uma banca não pode fazer uma pergunta como essa. Se eu digo assim, ó, sair sem que ninguém notasse. Quantas orações eu tenho? Sair é uma. Sem que ninguém
ninguém notasse é outra, não é? Qual é a minha oração principal? Sair. Sair. Ótimo. Essa aqui é uma oração acessória que se projeta sobre o verbo da oração principal, não é isso? Então, ela é uma oração subordinada, adverbial. Sobre o verbo, adverbial. E ela indica o que pra gente? O modo, né, gente? Eu saí sem que ninguém notasse, foi a forma, o modo, o jeito, discretamente. Se eu dissesse sair discretamente não é advérbio de modo? Então essa é uma oração adverbial que indica modo. Também não está na lista, mas ela também existe. Tá? Então, é bom observar que existem orações adverbiais que indicam modo e lugar, ainda que elas não estejam registradas. Tudo bem? Ok. Bom, tem uma folhinha aqui com todas as orações adverbiais, com as conjunções. Eu vou falar, porque eu acho que... São 11 por causa das duas. São 11 por causa das duas. São 9 oficiais, mais as filhas bastardas do outro casamento, do outro relacionamento. Entendeu? Eu acho mesmo, que vocês deveriam dar uma lidinha nessa folha. Né? Que vocês deveriam fazer o exercício consultando a folha, porque isso contribui muito para a fixação de vocês. A quantidade de orações adverbiais é uma quantidade grande, gente. A gente só internaliza isso com fixação, tá? Eu podia estar roubando, mas não, estou só falando. Não, estou falando a verdade. Honestamente. 2. Pode guardar material, baixar a cabeça, até a professora dar um sinal para que pode sair. Era assim, quem tivesse mais quieto que saía brinquedo. Mandava baixar a cabeça e dormia, pô. Pode contar? Pode, tchau, filho.